Bem, continuando a falar sobre o gráfico, né, o que podemos complementar aí sobre o gráfico? Existe um valor, né, que a gente vai chamar aqui de IH. O que vem a ser esse IH aí? Né? Esse IH é a corrente de manutenção. E existe o IL também. IL. Então esse IH, né, tá aqui, e temos também o VT, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, trabalhando um pouco melhor com esse gráfico aqui, explicando outros detalhes, né, de funcionamento, o que a gente vai ter aí para a gente poder estar falando, né? Esse chamado IH é a corrente de manutenção. Mesmo após o tiristor funcionar e você desligar a corrente de gatilho, se a corrente, né, no tiristor for acima de IH, né, o tiristor não vai, esse SR não vai desligar, vai continuar conduzindo, tá bom? Então a gente tem aí esse IH que é chamado também de corrente de sustentação, né? Corrente de manutenção ou de sustentação, tá bom? E o IL é a corrente mínima que a gente precisa aí para esse cara disparar. Depois essa corrente pode baixar, só que ela tem que ficar acima do IH para o dispositivo ficar ligado, tá bom, pessoal? E aí a gente tem que o IG2, que é aqui, né? No 2 é IG2 e no 1 é IG1, né? Eu vou desenhar de novo aqui. Então aqui a gente tem o IG2, que representa a corrente até esse ponto aqui, né? Um valor de corrente de G2. Esse gráfico é de tensão, então não está aqui, né? Só representa que aqui é a corrente G2 e aqui é a corrente G1 e G1 e aqui IG0. IG igual a 0 volt, tá bom? Sendo que G2 é maior que G1, né? E em alguns casos aí também o que a gente tem, né? Um valor de corrente, né, que o dispositivo ele passa direto aí, né? Que a gente vai estudar isso também depois aí, tá bom? Então vamos lá. Então esse é o gráfico, né, com algumas informações, né, sobre o SCR que a gente vai estar, né, estudando aí. Então, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Então, primeiro de tudo que a gente deve estar sempre lembrando desses dispositivos aqui, que esse gráfico é muito parecido, só que esta situação, essa condução no retificador controlado, ela vai ocorrer após, né, termos as correntes de gate, que é chamada corrente de porta, né, aí que é o controle. Aqui, esses valores de corrente são o controle para que o dispositivo venha a funcionar, tá bom, pessoal? Então, para que nós tenhamos uma corrente IA aí, né, é necessário as correntes de gate para que o dispositivo funcione, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, né? Como? Então, se a gente pensar, né, até então do que a gente vem falando, né? Vamos tentar fazer o desenho do lado aqui e explicar sobre o desenho. Então, o tiristor, conforme nós acabamos de ver, né, o SCR, né, ele tem 4 camadas, né? Ele é formado por uma camada P, N, P, N. Então ele é formado por uma camada P, N, P e N.
Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou cortar essa região aqui no meio. Vou cortar essas duas regiões no meio aqui. Tá certo? Tudo bem? Cortei essas regiões no meio. O que, que eu vou fazer além de cortar essas duas regiões no meio aí? Eu vou separar essas duas regiões como se fossem um transistor. Então essa região aí, essa peça que é o SCR, eu vou dividi-la como se fosse dois transistores. Então vou pegar, ó, do lado de cá, vou deixar aqui, ó. Eu vou ter a região P e N, ó. Aqui, ó, né? PN, ou melhor, NP, né? Esse cara é esse aqui, esse cara é esse aqui e esse cara é esse aqui. Aqui de baixo. O N. Esse aqui eu vou puxar para cá, né? Olha lá. Separei. Esse P, esse cara aqui. Esse N, esse cara aqui. Que eu separei, né? Como eu tivesse entrado com uma faca, cortado e separado. Olha lá. Então, né? Este cara e este aqui, ó. E esse. Existe. É como se fossem dois transistores. Um transistor NP, PNP e um transistor NPN. Olha só que interessante, né? A gente pode, para entender o funcionamento, a gente pode fazer isso também, tá bom? Então agora eu vou apagar isso aqui, né, para ter espaço aqui na luz, né? Apagar o desenho aqui, daí vai ficar mais fácil que o entendimento do funcionamento desse cara aqui. Então se a gente pensar, né, o que, que nós temos aqui do lado de cá? Um transistor NPN. Então eu vou desenhar do lado de cá um transistor NPN. Tá certo? Olha lá. Desenhei aqui, ó. Um transistor NPN. Esse cara é esse aqui, é o NPN. Tá certo? E esse aqui é o PNP. Vou desenhar aqui agora um transistor PNP. Ok? Olha só. Olha só isso. Opa. Desenhei aqui um transistor T1, que é esse, PNP, e o transistor T2, que é o NPN aqui, pessoal. Então aqui embaixo vai ser o nosso catodo, lá em cima vai ser o nosso anodo, e as correntes, pessoal, que vão surgir aí, né? E aqui bem nesse ponto nós teremos o gatilho ou gate que vai ser colocado aqui, né? Tá bom? Então aqui nós temos o gate, o gatilho, tá bom? A gente pensar aqui, né? É colocado aqui, mas vamos pensar lá.
Bem, o que nós temos aí? Nós temos correntes, pessoal. Quais são as correntes que estão passando aí, né, por esse dispositivo? Então a gente tem aqui nós vamos ter a corrente vindo do anodo, né? Então aqui a gente tem a corrente do anodo, que é a corrente IE1. Esse aqui é o transistor 1, então esse aqui é o emissor, né? Esse transistor. Então esse IA vai ser igual à corrente do emissor 1, tá certo? Que entra aqui. Aqui nós vamos ter a corrente de base 1. Corrente de base 1. Tá certo? Aqui ó, é o coletor do T2, então aqui vai ser a corrente de base 1 é a corrente do coletor 2, que é o transistor 2. Tá certo? Aqui a gente tem também coletor, aqui é a corrente do coletor 1. Aqui nós temos a corrente de gate, e aqui a gente tem a corrente de base 2. E base 2. Tá certo? E aqui a gente tem a corrente que vai lá pro catodo, né? Tá certo? Essa corrente também é a corrente de emissor 2, né? Corrente de emissor 2, que é igual à corrente do anodo. Então essa corrente que chega aqui, claro, ela aumenta um pouco, porque esse cara está chegando aqui também. Então aqui a gente vai ter a corrente do catodo, né? Tá certo? Mas como esse cara tem valor muito baixo, a gente pode falar que a corrente do catodo é igual à corrente do anodo aí. Então, né, como que isso veio a funcionar, né? Então, conforme a gente já viu, já estudou transistores, quando nós injetamos uma corrente nessa base, né, aqui, esse cara começa a conduzir, né? E essa corrente vindo para cá desse transistor PNP, né? Essa base, né? A corrente de base faz com que com esse transistor 1 funcione também. E daí nós tenhamos essas duas correntes aí. Então, a corrente de gate aciona esse transistor, que aciona depois esse transistor, que permite o fluxo de corrente através dos dois transistores. Então a gente pode usar esse modelo dos transistores bipolares, né, colocados nesta configuração para entender um funcionamento. Então a corrente de gate, né, que chega aqui, que faz primeiro esse cara funcionar, né, ela chega aqui, né, corrente de gate, né, ela faz esse funcionar primeiro, para depois esse funcionar e depois a corrente atravessar aí os dois transistores, tá bom, pessoal? Então aí a gente pode usar como método, né, para entender o funcionamento do SCR, essa configuração de dois transistores, um transistor PNP e um transistor NPN, tá bom, pessoal? Então aí a gente viu, né, que a gente vai aprofundando um pouco, né, no estudo do SCR, né? Para o SCR funcionar, ele vai precisar ter o que? Uma corrente de gate. Essa corrente de gate que vai ativar primeiro esse transistor, que depois ativa esse, e que faz com que o dispositivo funcione. Então, por isso, há necessidade dessa corrente de gate. Daí alguém pode perguntar, professor, mas só por causa disso? Não, pessoal, aí eu vou ter que voltar dentre alguns desenhos que a gente já tinha comentado, né? Que é esse daqui. Então, nesse desenho, o que nós temos? Nós temos a fonte polarizada diretamente sobre o SCR, temos essa junção
diretamente polarizada. Temos essa primeira junção, a junção 1 diretamente, e essa junção aqui, ó, reversamente. Então o que que faz o gate? Que é colocado bem nessa junção aqui. Parte positiva do segundo transistor. O que que faz o gate? Ela abaixa essa função. Essa função aqui, essa região de depleção, ela é afinada também. Então o gate colocado aqui afina também esta junção, né? E aí a passagem de corrente pelo dispositivo. Esse é um dispositivo unidimensional. Só tem circulação esse dispositivo num único sentido, unidirecional. Tá? Então o SCR, né, que a gente está estudando, é um dispositivo unidirecional. Ele só passa a corrente daqui para cá, não passa de lá para cá. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então a gente está entendendo melhor isso aqui. Então quando a gente injeta corrente no gate neste terminal aqui, né, essa região de depleção afina, e aí a passagem de cargas por dentro de todo esse conjunto aí do dispositivo. Ok, pessoal?